Salve, pessoal! Muito boa tarde. No ar a partir de agora aqui na tela da Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube, os donos da bola. Nesta quarta-feira de Recopa Gaúcha, temos Recopa Gaúcha hoje, São Luís e Grêmio, valendo a Recopa Gaúcha. E temos também Copa do Brasil com o Internacional em campo lá em Arapiraca para encarar o Asa. Ou seja, uma quarta com a dupla Grenal em campo, muitos assuntos aqui no programa. E a enquete de hoje fala sobre os jogos da noite. E a enquete é a seguinte, né? Prestem atenção aí no que a gente bolou para a enquete de hoje. Ribeiro Neto que gosta dessas pegadinhas. Não foi a que eu sugeri, mas tá tudo bem. A tua foi aliás, diferente. Foi ignorada, né? Não foi nem derrubada, foi ignorada. É que, na verdade, eu estou passando... Nós estamos passando por alguns momentos de dificuldade. Ribeirinho, vem comigo. Quem corre mais perigo de ser derrotado esta noite? Grêmio contra o São Luís, Internacional contra o Asa lá em Arapiraca. A gente quer muito a participação de vocês pelo YouTube. Em seguida, a gente avança nessas discussões envolvendo os jogos da noite. O jogo do Grêmio contra o São Luís e o jogo do Internacional contra o Asa lá em Arapiraca. Lucas Dias, vem comigo. Está na nossa central. Vamos escalar o Internacional de Eduardo Cudê para o jogo da noite, 8 horas. O Inter encarando o Asa, Lucas Dias. Boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. O Internacional que tem desfalques importantes, viu, Gamba? Para esse jogo hoje, o Inter inicia o deslocamento daqui a pouquinho de Maceió para Arapiraca, mais ou menos 2h30 de Maceió para Arapiraca, para esse jogo lá no Fumeirão, estádio do Asa, em que o Inter não terá Gabriel Mercado, que segue com dores no joelho esquerdo, e o atacante Ener Valencia, que saiu no segundo tempo do Grenal, já começou o clássico do último domingo descontado por conta de uma entrada do Fabrício Bustos no aquecimento no gramado do Beira-Rio, com dores no tornozelo direito. O Ener Valencia também, como Gabriel Mercado, ficou em Porto Alegre. O provável Inter tem Antony no gol. A gente está acompanhando aí a nossa tela com a escalação. Bustos na lateral direita, Vitão e Robert Renan, dupla de zaga, e o René na lateral esquerda. No meio de campo, o primeiro volante, Arangues, mais à frente, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson, com Alan Patrick e Lucas Alário. Esse é o provável Inter para encarar a equipe do Asa em Arapiraca pela primeira fase da Copa do Brasil. Lembrando, Gamba, o Inter joga pelo empate hoje à noite, às 8 horas começa a partida lá em Alagoas, o Inter podendo empatar, que chega na segunda fase da Copa do Brasil. Muito bem, Lucas Dias. Em seguida falaremos direto do Fumeirão, o estádio do Asa de Arapiraca, com Lucas Colar, que já está por lá. Ribeiro Neto, vem comigo, Ribeiro. O Internacional hoje corre algum risco, por menor que seja, contra o Asa lá em Arapiraca, Ribeiro? Corre porque, eu vou falar uma coisa assim, meu Deus do céu, porque é futebol. Porque o futebol é um dos poucos esportes, né? E no caso eu digo poucos para não ser 100%, porque eu não conheço nenhum, onde o pior pode ganhar do melhor. É uma expulsão no início do jogo, um pênalti aleatório, né? Um chute lá da intermediária, né? Uma falta cobrada aleatória, tudo pode acontecer. Agora, eu vou dizer para vocês, eu não tenho nenhum elemento fora este que me faça responder, por exemplo, a nossa enquete, a parte do Inter. Tem mais time, tem mais grupo, tem mais parte física. Mas vai jogar no estado... Sim, é o Asa. Aliás, nós devemos ter uma... O Diogo falou que nós temos uma imensa torcida do Asa Arapiraca aqui no Rio Grande do Sul. E é verdade, né? Nós temos uma grande torcida. Com todo respeito aos torcedores do Asa Arapiraca, não é nem admissível. E tem uma outra coisa que hoje é uma vantagem para o Internacional, viu, Ernst? Os exemplos. O Inter já sabe que não pode entrar com o saltinho desse tamanho. O Inter já sabe que tem que competir o tempo todo. O Inter já sabe que não pode de novo pagar mico com a sua torcida. O Inter, sabe, o histórico não é favorável ao Internacional. Então, tudo isso serve de exemplo para entrar ligado. Então, não vejo a menor, sabe, possibilidade, a não ser o sobrenatural de Almeida, que é essas coisas aleatórias que só o futebol proporciona. O sobrenatural de Almeida, senhor Alexandre Ernest, te deixa com o pé atrás? Sobrenatural de Almeida motivado por um evento chamado Globo?
Boa tarde. Boa tarde, Gama. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola. É claro, né, que eu não, na verdade, eu não temo o sobrenatural de Almeida, né? Eu, na verdade, sou uma pessoa que analisa futebol, né? E o futebol é o imponderável. O imponderável que nem sempre o favorito ganha, nem sempre o melhor vence. Então, eu vou pregar, como sempre falo aqui, nos jogos do Gauchão, porque hoje nada mais temos do que um jogo de Gauchão fora do estado, né? Então, eu prego sempre o respeito aos times do interior, vou pregar o mesmo respeito ao Asa de Arapiraca. É claro que o Internacional tem a obrigação, é claro que o Internacional tem o melhor time, a melhor estrutura, o maior, em termos até de investimento, não dá nem para brincar, né? Não dá nem para falar nesse sentido. O Internacional tem todas as imposições e o dever de não só passar, mas fazer um jogo tranquilo para o seu torcedor. Mas como vocês bem mencionaram aqui, né, o histórico não é tão favorável. Globo, Melgar, Vitória, América Mineiro, sem contar a década de 90, né, com Remo, com Paraná Clube e Companhia Limitada. O Lucas Colar está lá, né, em Arapiraca já, e daqui a pouco a gente vai conversar com ele, mas o gramado é muito semelhante a um gramado de Campeonato Gaúcho, o que também é ruim para quem tem toque de bola, para quem valoriza a posse, para quem gosta de fazer o uso, né, do melhor termo e da palavra futebol. Diogo Rossi vai te desgastar hoje, 8 da noite? Vai colocar um troquinho lá na KTO no Asa de Arapiraca ou é jogo jogado para o Internacional, Diogo? Não. Meu foco é Grêmio e São Luís, para ver os guris. E também no outro jogo lá, o Nova Iguaçu e Itabuna, né? Isso. Que, como vocês gostam de dizer aqui, né? Então hoje eu vou dizer aqui, né? Eu sou o chefe. Tá preocupado com a logística? Então tô preocupado com a logística do próximo jogo, entendeu? Ele quer distância de Léo. Isso aí, eu quero distância de Léo. Finalmente ele querem, aceitou. Vocês querem, então eu vou falar. Que dói menos, Eu vou falar. Então meu foco hoje é... Ele tá apavorado com a logística. Meu foco é no Nova Iguaçu, entendeu? Vai Nova Iguaçu, ganha lá para o Inter jogar contra o Nova Iguaçu. Cara, assim, eu vi a Copa do Brasil, alguns jogos já, tá, Gamba? Eu vi Souza e Cruzeiro. Alguém viu o Vasco ontem? Vi. Eu vi Souza e Cruzeiro, eu vi Vasco e Marcílio Dias, e eu vi o Juventude contra meu nome, Iguatu, né? Eu vi esses 3 jogos da Copa do Brasil. Teve o Coritiba também, né? Isso. Mas claro que talvez eu só vi esses 3. Mas também tem pra gente botar na lista, né, dos, vamos dizer assim, dos medos. Ah, perfeito. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, em tese os 3 melhores times, que eram Cruzeiro, Juventude e o Vasco, nem o Vasco que ganhou de 3-1 jogou bem, tá? Não. Eu acho que assim, ó, a grande diferença do Inter em relação a todos esses times que eu já vi jogar na Copa do Brasil é que o time do Inter é o melhor em relação ao adversário. O Cruzeiro jogou muito mal contra o Souza, mas o gramado e a chuva atrapalharam demais e o Souza soube, né, fazer valer o fator casa para ganhar o duelo. No caso do Vasco da Gama, eu acho que o Vasco não está bem, sem o Payet é um time bem abaixo e ganhou do Marcílio Dias com certa tranquilidade, apesar de ter sofrido em alguns momentos, o Léo falhou ali e tal, aquele momento, beleza. E no caso do Juventude, que aí é um time que já encarou o Campeonato Gaúcho e o Grêmio, por exemplo, mas não encarou o Inter, o Juventude está muito abaixo dos outros. Nossa, assim, o 0-0 contra o Iguatu lá foi uma coisa assim de chorar. Correu vários riscos em detrimento do jogo. Acho que o Inter, de todos esses que eu já vi da primeira fase, é o melhor time. Vai passar com tranquilidade contra o Asa. Qualquer coisa contrário a isso é surpresa. Sim. Olha, tu sabe... Meu nobre comandante. Marcos em seguida falaremos direto do Fumeirão. Que legal. Tu sabe que eu acompanhei todos esses jogos ditos pelo Diogo também, né? Nos meus sonhos. Pelo menos é sincero. Eu sonhei, porque eu vou pra cama às 9 da noite. Ah, eu vi mesmo. Pelo menos é sincero. Tá. Não, mas eu acompanhei tudo, né? E assim, eu vou dizer, tá? Eu acho que esses exemplos todos linkados aí, tá bem, o Inter é melhor que todos, mas eu vou dizer o seguinte, tá? Tem uma outra coisa que eu acho que bom que o Inter tem um time cascudo nisso que eu vou falar para vocês, tá? Antigamente se chamava de ressaca pós-Grenal. Sim. Tá? Então o Internacional veio de uma grande vitória, né? O torcedor colorado está eufórico, né?
por mais que não tenha sido daquele jeito que o torcedor do Inter imaginava, o Inter ganhou. Né? Na hora H, as individualidades apareceram e decidiram o jogo. Então o Internacional não pode ir com um ar de tá tudo bem. Como é que era aquela frase daquele cantor? Faz anos, assim, tá tudo... Benito de Paula? Não, pô, aí eu tô falando de artista. Eu tô falando de um cara que tá ligado, tá tudo... Como é que é? Ah, o MC Bin Laden. Como é que é? Tá tranquilo, tá favorável. Essa poesia aí... Meu Deus. Essa poesia aí que é da música atual. Me surpreende Ribeiro Neto, né? E a dancinha, tu sabe? Fazer referência ao MC Bin Laden. Não, pode ver como eu não sei direito como é que é, né? Mas não dá pra o Inter entrar, como é que é, tá? Tranquilo e favorável. É isso aí, desse jogo aí, entendeu? Muito bem, vamos lá então, né? Vamos para Arapiraca. Lá está Lucas Colar, saiu daqui ontem, 18 horas, pegou o voo para Maceió, hoje encarou sua viagem terrestre para Arapiraca. Tá lá ele, bem fardado de Internacional, bonezinho da KTO, direto do Fumeirão. Tudo bem, Colar? Boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde a todos. Falo aqui direto do Fumeirão, né, estádio, né, do Asa, né, que vai sediar o jogo hoje, 31 graus. Pessoal ao fundo aqui fazendo os últimos ajustes, né, no gramado que reúne condições boas, né, dada a circunstância da partida. É bom dizer, né, que o Fumeirão ele tem uma capacidade para 12 mil pessoas, só que essa capacidade não estará toda 100% liberada hoje por aqui. Então, será uma capacidade reduzida do estádio, né? A gente viveu um período de apreensão em relação ao local da partida, né? Aqui na Copa do Brasil, o jogo correu o risco de ir para Maceió, o presidente bateu o pé para o jogo ser em Arapiraca, e o jogo aqui será expectativa de 7 mil torcedores, ou seja, metade da capacidade do estádio, né? Para os torcedores do Asa, cerca de 600 ingressos para a torcida do Internacional. Posso mostrar para vocês mais ao fundo, né, que o gramado realmente está em condições ok, tá? Gramado que tem condições bem melhores do que alguns que o Inter enfrentou nessa temporada já dentro do Campeonato Gaúcho. O Inter que chega daqui a pouco aqui para Arapiraca, né, faz o almoço ainda em Maceió, onde está hospedado neste momento, e há uma grande dúvida nesse time do Inter, que é Charles Arangues. Afinal, ele não treinou, né, recebeu uma pancada no Clássico Grenal e pode dar lugar a Bruno Gomes. Sobre isso que vocês estão dizendo em relação ao salto alto, né, a possibilidade dos exemplos que já se repetiram, o próprio presidente Alessandro Barcelos era o mandatário do clube, né, na eliminação para o Globo, né, na eliminação para o Vitória. Então ele mais do que ninguém, né, ressalta esta importância, né, do jogo ser único na casa do adversário. É claro que o Inter joga por 66% dos resultados, né, por empate ou por vitória, mas mesmo assim, né, é um jogo que vale muito para o Asa, financeiramente falando também. Então é um jogo que não dá para subestimar de forma alguma, e até por isso o Inter vai com o que tem de melhor dentro do possível aqui no jogo de hoje à noite. Muito bem. Fala, Ribeiro Neto, por gentileza. Permite-me fazer uma... Por favor. Eu vou aproveitar, né, essa imagem linda, belíssima, né? Que bom que a gente pode proporcionar ao nosso telespectador, né? Com a parceria do Vozes do Gigante, né? O cara tá lá ao vivo, direto no estádio, tá? Imagem perfeita. E eu vou abrir meu coração agora aqui. Por favor. E eu quero, e eu vou aproveitar para falar, porque ele não tá, ele tá de folga agora, porque ele vai trabalhar de noite. Tá. Chamado Paulo Pires, tá? Eu quero dizer para vocês... Colar mostrando as imagens do gramado nesse momento. Eu quero dizer para vocês, tá, que as pessoas... A gente aqui na Bandeirantes, tá? Eu que estou há 25 anos aqui, né? E o Diogo hoje é nosso chefe de esportes, né? E eu comandei com muita honra durante 20 anos o departamento de esportes aqui da Bandeirantes. Tu que me contratou 2 vezes. É verdade. Eu quero dizer que eu me emociono com o que eu vou falar. Porque nós temos dificuldades aqui, não há dúvida. Nós não temos a maior estrutura, né? Nós temos grandes guerreiros. Isso é uma marca, viu, da Bandeirantes. Sempre tivemos grandes guerreiros. Pois eu quero só lembrar para vocês assim, ó. Essa emissora aqui, que já foi, ela foi, posso só dizer que a primeira transmissão a cores foi da Bandeirantes, da história de da Porto Alegre, brasileira. tá, em 1972. Isso aí. Tá. A Bandeirantes, que tem os seus limites, foi a primeira emissora no Brasil a utilizar essa ferramenta que hoje todo mundo utiliza. Coisa mais comum, que tu entra ao vivo de todos os lugares do mundo, sabe? Foi a primeira, num trabalho de Paulo Pires,
com essa humilde pessoa, e vou dizer até o nome. A primeira foi início de 2010, com o Vaguinha, né? Direto do Chile, era uma Copa Sul-Americana, alguma coisa aqui. E o Vaguinha ficou meia hora ao vivo, né? De Chile pelo Skype, sem custos. Porque o que era comum na época? Aqueles links, satélite, uma fortuna, sabe? Não se... E nós fomos precursores, porque o celular ainda... eu fiz um trabalho, para quem não sabe, na Olimpíada da China, que foi a primeira transmissão por celular, por televisão. Foi a primeira cobertura de TV por celular eu não vou dizer do mundo, porque seria muito prepotência, mas do Brasil, com certeza, nós ganhamos o premiarinho, inclusive, com essa cobertura. Fomos uma parceria, na época, com uma telefonia móvel, e que deu, nossa, muito certo. Então eu estou dizendo isso porque eu fiquei assim, pô, que legal isso aí, cara. Sabe, pode botar lá o cara tá lá ao vivo, sabe, por Skype ou por link. Hoje em dia nem é Skype, mas é link, coisa e tal, sabe. Então, a Bandeirantes, gente, não subestime a gente, tá? Esses profissionais que estão aqui, Ribeiro, porque nós somos guerreiros, tá? Nós somos guerreiros. E assim, ó, e todos eles que participaram durante anos e anos dessa equipe da Bandeirantes, tá? Porque eu homenageio o Paulo Pires, homenageio a todos que passaram por aqui. Porque alguma coisa eles aprenderam aqui, inclusive nas dificuldades. Era aí o meu desabafo que eu queria dizer. A gente tá brincando, né, com a questão do colar, né, que saiu ontem à noite e tal. A gente fica tirando onda, claro, porque é uma viagem cansativa, uma viagem desgastante e tudo mais. Mas é legal, né, esse termo que tu usaste, guerreiro, porque principalmente o Lucas Colar é um guerreiro. Tu também és. Não, eu sei, mas eu digo assim, no sentido... Só não pode botar um Grenal na frente, senão eu não consigo. Desculpa, eu não podia. Não é o momento. Vai, tá? Alexandre. Não é o momento. Mas então é muito legal também poder estar ali, né, com o Vozes do Gigante, nesse sentido aí, o Lucas Colar empunhando esse microfone pesado aí. Colar, perguntinhas para ti, tá? Vamos falar um pouquinho desse ambiente na cidade, o que espera o Internacional. O Ribeiro falou um pouco aqui sobre cuidados, não acredita, né, nesse salto. As lições recentes do Internacional talvez sirvam de exemplo para que esse salto não apareça hoje à noite aí em Arapiraca. Traz um pouco desse ambiente para nós, Lucas. Teve ruas de fogo ontem. Sem dúvida, né? O Inter tem vários exemplos, né? Para chamar de seus, inclusive, né? O Globo, o Vitória, o América Mineiro, só para a gente ficar na Copa do Brasil. A última grande campanha que o Inter fez nesta competição foi em 2019, quando acabou o vice-campeão e acabou eliminando o Paysandu, por exemplo, foi o primeiro desafio que o Inter teve naquele momento. Há um entendimento, né, de que o Inter precisa olhar com um pouco mais de carinho para a Copa do Brasil, porque sempre uma competição que o Inter deixou um pouco de lado, ou por vezes entrou, né, dessa forma e foi surpreendido por adversários de grandeza menor, mas o Inter também entende que a Copa do Brasil deste ano, até pelo elenco que está montando, pela qualidade do plantel que tem, pode chegar mais longe. E para isso tem que passar pelo Asa e posteriormente, né, pelo Nova Iguaçu ou pelo Itabuna da Bahia. É claro que é um jogo duro, né? O Asa ele vem de uma troca de treinador, né? Afinal acabou sendo eliminado, né, da Copa Nordeste ainda na fase prévia. Hoje disputa a Copa Alagoas e também o Campeonato Alagoano, onde já está classificado, mas vem de 2 empates, né? Em sequência, o Asa jogando dentro de casa e com isso não conseguiu confirmar ainda a vice-liderança, não conseguiu confirmar a vice-colocação que lhe daria o direito, né, de vantagens jogando em casa. Tem um clássico contra o CRB no final de semana e até por isso não vou dizer que é uma divisão de foco, mas há, né, um obstáculo para o Asa também no fim de semana jogando na capital, no Rei Pelé lá contra o CRB. Então assim, o Inter sabe que vai encontrar um território difícil, né? O Asa joga em casa, vai ter pressão das 7.000 pessoas que estarão aqui. O gramado não é o do Beira-Rio, mas também não é um gramado horroroso, né? Como a gente já viu, por exemplo, o gramado do Estádio do Vale em Novo Hamburgo ou em outros gramados do Campeonato Estadual. Mas há aquela questão, né? O Inter sabe que a Copa do Brasil é uma competição atrativa financeiramente, te leva para a Supercopa do Brasil, né? Te leva para a Copa Libertadores da América de forma antecipada, então há um carinho maior do Inter neste ano com a Copa do Brasil, justamente na montagem do plantel. O Inter hoje não vai ter o Valência, mas vai ter o Alário. O Inter pode não ter o Arangues, mas tem o Bruno Gomes, pode ter, quem sabe, o Rômulo no setor, não tem o mercado, joga o Robert Renan, então tudo isso é muito celebrado. O Inter no primeiro teste do seu grupo, né, entende que está preparado para esse jogo. Muito bem, Lucas Colar, direto do Fumeirão. Colar segue com a gente durante todo o programa de hoje, ao vivo lá no estádio do Asa, em Arapiraca. Eu ia fazer uma perguntinha, um abraço ao meu amigo Zé,
Né? Ah, perguntinha tradicional. Por que Fumeirão? Porque aqui a região de Arapiraca ela é muito em torno do fumo, né? A cidade, né? A principal fonte da economia da cidade é o fumo. Então, por isso, o Fumeirão, né? Então, por conta disso, ficou carinhosamente o estádio Coaraci da Mata Fonseca, né? Mais conhecido como Fumeirão aqui, próximo da onde está hospedado. Aqui é o fundo do hotel onde a gente está hospedado. Então, o Fumeirão, capacidade para 12 mil pessoas, mas por conta, né, de algumas reformas que foram precisas para a liberação do estádio, somente 7 mil lugares hoje para o jogo de hoje à noite. Esse é o famoso, Ribeiro Neto, legado Zé. Hoje o repórter já vai preparado para qualquer tipo de pergunta. Vim estudando no caminho, porque eu sabia que havia essa pergunta. É óbvio. Fala, Jogão. Não, 2 detalhes. O primeiro, mandar um abraço para a galera. Acabei de receber uma imagem aqui no restaurante lá em Ijuí, o Chicos. Não é toco, nem é nada, porque a galera tá assistindo. Eu mandei imagem, recebi a imagem agora lá, assistindo o Lucas Colares, que estão aprendendo com a aula que ele está dando lá em Arapiraca. Então, um abraço para todo mundo que está nos assistindo no restaurante nesse momento. Tá lá a galera também de outras emissoras nos assistindo lá. E eu entendo essa ponderação que o Colar fez e talvez fosse o Grêmio na estreia da Copa do Brasil hoje contra um time desse patamar, que é o Asa, bem menor. Eu também faria essa manifestação, que é um jogo duro, é um jogo difícil, tal, aquela coisa toda. Mas não pode ser, né? Não estou dizendo que ele está errado, não é isso, nem estou criticando a manifestação dele, não é isso. Só estou ponderando que é correto que a gente diga isso. Porque, né, sabe do que pode acontecer, futebol é um jogo muito imprevisível e tudo mais. Mas não pode, né? Não pode ser um jogo duro, não pode ser um jogo difícil. O Inter não precisa atropelar o Asa, não é isso. Mas o Inter tem que jogar com certa naturalidade, com tranquilidade. Tem que passar os 90 minutos, tem que acabar a transmissão da Band, a transmissão do Voz do Gigante, tem que estar todo mundo assim, tá, beleza, vamos pro próximo, entendeu? Não pode ser um jogo difícil, um jogo duro contra o Asa de Arapiraca. Tu fala por respeito, mas no fundo tu sabe que isso, né, dificilmente vai acontecer. E o provável time do Grêmio, o senhor Lucas Dias, qual será a escalação que o Grêmio terá hoje em campo, Lucas Dias? Pois é, Gamba, o Grêmio que nem com o Renato foi para Ijuí, chegou ontem à noite com muita festa da sua torcida na concentração lá em Juí, mas vai ser um jogo do time reserva, o Grêmio brigando por essa Recopa Gaúcha. A gente coloca agora na tela para o torcedor gremista, o Grêmio que deve ter Kaique no gol, Fábio na lateral direita, a dupla de zaga Gustavo Martins e Bruno Vini e o Mike na lateral esquerda. No meio de campo, Dodi, o primeiro volante, mais à frente, Ronald, Natan Pescador, Galdino e Lucas Bessosi, e lá no comando de ataque, André Henrique. Esse deverá ser o Grêmio confirmado por Alexandre Mendes, auxiliar do técnico Renato Portaluppi, que é quem vai comandar esse Grêmio reserva, tentando buscar mais uma Recopa Gaúcha. Muito bem, Grêmio reserva, Grêmio sem Renato. Ribeiro Neto, há chances para o São Luís, hoje lá em Juí, o São Luís ficar com a Recopa Gaúcha, Ribeiro Neto? Claro. Eu acho que está aí aberto completamente esse jogo, né? Aliás, eu gostaria depois de confirmar se é verdade que o São Luís também vai poupar jogadores, o que eu acho, assim, um absurdo, né? Esse é o tipo de título que, para o São Luís de Juí, tu coloca na marquise do estádio, né? Então, como é que tu vai abrir mão contra um time de reservas do Grêmio? É a chance do São Luís pegar uma taça. Então, me surpreende se for confirmada essa informação. E no Grêmio, eu vou comentar o jogo daqui a pouco pela Rádio Bandeirantes, tá? Eu quero dizer para vocês que o próprio Grêmio desvalorizou esse confronto, tá? Não vai nem o treinador, vai um time totalmente reserva, com os garotos, né? Aliás, até acho que seria interessante que o Grêmio colocasse os garotos, porque não adianta botar o Natan Pescador, o Galdino no time. Não, tem que botar os garotos, já que o Grêmio quer analisar e tal, põe os garotos para ver, né? E é com esse olhar que eu vou para analisar, né? Se o Kaique vai bem, se o Gustavo Martins vai bem, se o Jardiel vai ter uma chance, se o Natan Fernandes está legal. É isso aí que eu vou fazer. Vale pelos garotos, vale por essa observação, e eu acho que a gente fecha um acordo aqui, né? A Recopa vale para o São Luís de Juí. A Recopa para o Grêmio vale por essas experiências. Em algum momento o Grêmio valorizou, Renato valorizou a Recopa Gaúcha, valorizou. Pelo lado do Internacional já foi valorizada a Recopa Gaúcha, já foi valorizada. Mas vamos lá, né, gente? Vamos colocar a Recopa Gaúcha no seu devido lugar. Recopa Gaúcha não vai mudar em absolutamente nada
o futuro do Grêmio e a temporada do Grêmio. Agora, em termos de observação, Diogo, vale bastante. Para muitos desses garotos é a chance de mostrar para o Renato que eles podem sim ser aproveitados no time principal. Precisamos de coerência nesse momento aqui, tá? Nos últimos anos o Renato ponderou que a Recopa Gaúcha era um título que valia e tal, vocês esquecem, ele pondera. Desta vez ele não foi uma opção que foi feita em conjunto entre a comissão técnica e o departamento de futebol, então se comemorado hoje o título for, e a gente sempre vai torcer obviamente que o Grêmio ganhe, né, o título, esse título será do Alexandre Mendes, né, porque o Renato não foi, eu sei que é da comissão do Renato e tudo mais, mas esse título, se ele vier, e a gente sempre vai torcer que venha, será do Alexandre. Quero fazer essa ponderação, porque o Renato optou em não ir desta vez, apesar de ser a comissão técnica dele. Uma pergunta para ti, antes de tu avançar. Segue a discussão, o debate, a polêmica da não ida do Renato, ou é um assunto já resolvido, esclarecido? Eu acho que sempre vai haver a polêmica pelo fato de o Renato não ir, né? O tamanho dele impõe esse tipo de debate, né? Eu acho que a resposta para esta decisão nós só veremos daqui 2 semanas. Tá? Não veremos contra o Guarani de Bagé, porque é a última rodada, como o Ribeiro bem pontuou ontem, ela não vale absolutamente nada em termos de tabela, e não vale mesmo, né? A não ser somar 3 pontos para não criar um distanciamento maior do primeiro colocado hoje no Gauchão para as fases finais, mas é nas quartas de final que nós veremos se essa não ida do Renato de fato valeu alguma coisa. Por mais que o adversário seja ainda um adversário mais fraco tecnicamente, o Grêmio tem que apresentar evolução nessas 2 semanas de trabalho. Uma que é esta que ele optou em não ir para Ijuí. Então acho que esse debate só vai se encerrar nas quartas de final do Campeonato Gaúcho, tá? Se é que vai encerrar também, tem mais isso. Pro jogo de hoje, tá, Gamba? Eu acho que é isso, é analisar e observar. O Ronald, o Araújo, o Iago, o Jardiel, o Lian, o Nathan Fernandes, o Gustavo Martins, que daqui a pouco pode ser até titular do time principal, o Kaique também, ver o Mike pela primeira vez com a camisa do Grêmio, porque por mais que seja o time reserva do Grêmio cheio de meninos, ele é talvez um dos mais experientes, tem 24 anos, né? Talvez seja um dos mais experientes. Então, assim, a ponderação que eu faço hoje é um jogo que ele não pode sentir. Não dá para ele sentir o Mike. Né? Por mais que seja a camisa do Grêmio, a gente sabe o peso e o tamanho que ela tem, é um jogo para ele mostrar por que ele veio, por que ele é a grande aposta que o Grêmio fez nele como jogador. Então, assim, é um jogo para observações. Qual é a tua maior curiosidade para hoje de noite? Minha maior curiosidade? Dentro dos jogadores. Jardiel. Ribeiro Neto. Mike. Eu tô com o Diogo, assim, não é jogo para sentir, né? Pro Mike. Não, é jogo Mike não pode sentir. É para jogar e mostrar e justificar. É porque na verdade, de todos os que estão em campo hoje, quem é o único, são 2 jogadores. Tem Gustavo Martins também, né? Mas é que o Gustavo a gente já sabe o que ele pode dar, né? A gente já conhece o Gustavo Martins, perfeito. né? Tem 2 jogadores que precisam aparecer pro Renato. E pra torcida e pro contexto. O goleiro e o lateral esquerdo. Porque tem potencial para disputar titularidade. E olha como é injusto uma coisa que eu vou falar, eu sei que a gente tem que avançar, mas é injusto. O Jardiel, por culpa do seu empresário, né? Vou culpar o perdeu empresário. Uma grande oportunidade. Ele precisa, hoje é o 11º jogo do Grêmio na temporada. Né? Hoje é o 11º jogo do Grêmio na temporada. Ele precisa recuperar 10 jogos em 20 minutos, que talvez ele vai ter. Ele tem que recuperar. Cara, é injusto, tá? Mas ele tem que recuperar 10 jogos, impossivelmente 20, 30 minutos, e olhe lá. E sabe-se lá em que circunstância do jogo, né? Sabe-se lá em que circunstância do jogo. Se ele se colocou nessa, não se torna injusto para ele, né? É que eu acho que... É que não é ele que se colocou, né? O empresário dele que foi negociar com o Grêmio lá e disse, eu queria mais. Ele confia. Entendeu? Sim, eu entendo onde é que tu quer chegar. Mas é que, pô, o menino, coitado, ele vai ter 20 minutos para... É só tu comparar... Assim, eu vou dizer uma coisa, é impactante que eu vou dizer, tá? Rapidinho. Embora não é 100%, é apenas uma leitura. O Gustavo Nunes fez a vida dele nessa oportunidade. Isso, aproveitou. Lucas Dias, vem comigo aqui, Lucas. Internacional procurando por um lateral. Segue a busca do Inter por um lateral, Lucas Dias. Segue a busca incessante do Inter por um lateral esquerdo, Gamba. Só tem o René para função. O Tauelara foi reintegrado depois de ter se apresentado acima do peso para a pré-temporada, muito mais por uma necessidade do Internacional e por conta disso. A grande obsessão do Inter no mercado, além de mais um goleiro e do Thiago Maia,
é a contratação de um lateral esquerdo. Alguns nomes vêm surgindo na pauta do Internacional. O Ismaili, ex-Shakhtar Donetsk, que está no Lille da França. O Bernardo Júnior, que está no Bochum da Alemanha. Inclusive, o Inter assistiu esse jogador quando foi ver um Werder Bremen e Bochum para analisar o Rafael Borré, quando o Inter estava na Alemanha contratando o atacante colombiano. Douglas Santos, ex-Atlético Mineiro, que está no Zenit da Rússia. Além de nomes que o Inter chegou até se apalavrar, como o Iago, que surgiu na base do Inter e agora tem um acerto com o Bahia para jogar no Grupo City no meio dessa temporada. O Inter está vasculhando o mercado. Admite a dificuldade na procura para um lateral esquerdo, mas quer anunciar esse nome até o dia 7 de março. Alexandre Ernest, bom, que o Internacional procura um lateral esquerdo, isso não é novidade, está posto inclusive pela direção, vasculha o mercado, não é uma contratação fácil, não é uma contratação simples. O jogador que em tese poderia ser contratado, ele é valorizado, ele custa caro. A atuação do René no Clássico Grenal fez com que o Internacional acelerasse essa busca, mostrasse, escancarasse para a direção do Internacional o quanto é necessário contratar esse lateral esquerdo, Alexandre Ernest? Eu vou na contramão da resposta do Jefinho, que está aqui no estúdio também, disse sim, não. Porque, na verdade, se o Inter não estivesse já, por exemplo, buscando o Iago desde dezembro, tentando assinar um pré-contrato com ele, se o Inter já não estivesse vasculhando o mercado, eu diria sim. É a atuação do René que fez com que o Inter corresse atrás de um lateral. Mas existe, por exemplo, as falhas do René no jogo da Libertadores contra o Fluminense. Existem outros momentos pontuais nos jogos em que o Inter acaba tomando gol pelo lado esquerdo. Então, me parece muito claro que o Inter já viu um problema a ser sanado, não só no grupo, mas do time do Eduardo Cudê. Conversando com a Michele Silva ontem, a gente chegou numa conclusão que o próprio Eduardo Cudê deu na coletiva o perfil do lateral esquerdo. Um cara que marque, que faça a saída de 3, um cara que também possa jogar um pouco mais adiantado por dentro, como o René faz, que tenha bom cruzamento, que tenha liderança de grupo, e isso tu não encontra em qualquer lugar. Tu não encontra, se for para trazer um lateral esquerdo, simplesmente para trazer e ter um cara ali para... o René errou, tira o cara e bota o número, o reserva do René, que é o número 6, por exemplo, uma nota 6. O Inter não vai trazer, tanto que o Inter quer jogadores que estão num nível bem maior. Pode ser o Ismaili, que tem 34 anos, pode ser o Douglas Santos, 29, mas são jogadores mais tarimbados de Europa. Então eu acho que a questão não está na falha do Grenal, mas sim a carência que o técnico Eduardo Cudê ainda tem no grupo. Mas assim, eu entendo a lógica do Ernest e tá correta. Eu acho que o Inter já mostrava antes mesmo, estava buscando lateral, né? Mas o Grenal ele tem reflexos. É inevitável que ele não tenha reflexos. Por exemplo, vou comparar com o Grêmio. O Grêmio tinha na sua lista de hierarquia de reforços zagueiros, tá? Só que estava lá embaixo, estava escondido assim, ia passar ileso. Ninguém ia cobrar provavelmente. Ia se cobrar que o Grêmio não contratou e tal, que estava faltando, mas ia ser aquela coisa, né? Tal. Segue. Aí, segue, né? segue, isso. Aí veio o jogo contra o Santa Cruz e todo mundo... Tá, beleza, mas vamos pro Grenal, vamos ver o Grenal. Aí o que foi o Grenal? Todo mundo viu o que foi o Grenal. Defensivamente, com os zagueiros. Aí, segunda-feira, liga aquele alerta inconsciente. Vamos atrás do zagueiro. Não tem o que fazer. O Inter já estava atrás de lateral. Todo mundo sabia, todo mundo estava ciente. As informações estavam postas aqui todos os dias no Donos da Bola. Então não é uma novidade. Agora, inconscientemente, o Grenal, ele faz assim pro lateral esquerdo. Não é que o Inter está mais afim no mercado agora de um lateral esquerdo. Não é, até porque as informações elas são anteriores ao Clássico Grenal. Só que é inevitável, né? Mas tem uma coisa que eu acho que mudou, tá? Me dá novamente os nomes especulados. Deixa eu me ajeitar aqui, porque senão o Pedrinho fica bravo. Mas é assim, ó, um deles é o Bernardo, do Bochum, é um time inferior lá Santos? Da Alemanha. O Douglas Santos, que está no Zenit. É o ex-Atlético Mineiro. Ex-Atlético foi campeão, foi campeão olímpico e campeão da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro. E o Ismaili, que era do Shakhtar Donetsk e acabou indo pro Lille da França. Duas temporadas lá. Esse menino aí, último, eu não conheço, tá? Mas assim, ó... Nem tem carreira no Brasil mesmo. O Inter
antes procurava alguém para disputar com o René. Agora o Inter está buscando um titular. Não, mas desde sempre o Inter procurou um titular. Desde sempre. Quando era o Iago, quando não. ele vai no... Não, até no Iago, eu tô te falando. O Inter queria disposição física, o Inter queria um jogador que fosse mais agudo, que fosse mais jovem, como o próprio Iago. Então, o Inter quer um titular, ou para pelo menos ser ali, um cara de sombra pro René. Lucas Colar, direto de Arapiraca. O Inter trabalha com algum prazo para efetivar a contratação desse lateral esquerdo? Como é que o Inter conduz essas observações, meu caro Lucas? Uma informação complementar ao que vocês estão dizendo é o seguinte: o Inter, ele tinha no planejamento, olhando o mercado, a possibilidade de investir num lateral somente na metade do ano, onde, por exemplo, o Alexandro, lateral da Juventus, vai ficar livre. Hoje o Alexandro tem como ideia permanecer no futebol europeu porque entende que ainda tem mercado. O Inter tenta demovê-lo da ideia e tenta trazê-lo de volta ao futebol brasileiro. Ele que foi campeão da Libertadores com o Santos, por exemplo, lá em 2011. O grande ponto eu não vou dizer que foi a atuação do René no Grenal, mas o Kudê está um pouco incomodado com esta ser a única posição onde o Inter não tem os dois jogadores para descansar o René eventualmente, ou para fazer uma mudança, ou até mesmo para elevar a régua do grupo, né, para dar uma disputa interna, aumentar o nível de competição entre os jogadores. Então, existe a possibilidade do Inter não contratar na metade do ano, e sim agora, né, contratar para o dia 7 de março, e um dos nomes que surgem aí na pauta é o do próprio Alexandre, mas outros nomes, né, como o Ernest citou, em especial o Bernardo, tá, do Bochum, é um nome que o Inter gostou muito na viagem para a Alemanha, só que o clube alemão acabou de contratá-lo na metade da temporada, e por isso é uma negociação considerada bem difícil. Muito bem, Lucas Colar, direto lá do Fumeirão, lá em Arapiraca. Lucas Dias, Jardiel é do Grêmio, contrato renovado, meu caro Lucas Dias. Isso, Gamba, o Jardiel, garoto de 18 anos, que inclusive está relacionado para esse jogo de hoje em Juí pela Recopa Gaúcha, acertou a sua renovação contratual com o Grêmio. Inclusive, informação que foi trazida pela Rádio Bandeirantes, contrato por mais 3 temporadas com o Jardiel. Então, para 2024, 25 até dezembro de 2026, Jardiel garantido como jogador do Grêmio, 18 anos, foi muito bem na última Copa São Paulo de Futebol Júnior e agora tem o seu vínculo renovado com o Grêmio. Diogo Rossi, Jardiel, contrato renovado, permanece no Grêmio. Hoje oportunidade para a gente acompanhar o Jardiel. Falamos há pouco, né? Perdeu tempo o Jardiel, agora é a vez dele. Espera-se que com oportunidades, Diogo Rossi. É que assim, o Jardiel, ele teve uma grande... ele começou o ano muito bem. Por quê? Porque ele foi o artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior e a expectativa sobre ele era muito alta, né? Muito alta. Aí qual a esperança do torcedor? Jardiel vai ganhar uma oportunidade. Os atacantes do Grêmio começaram a temporada em queda. Nenhum deles usando o Vigra Plus. Tava tudo para baixo. E aí eu esperava o seguinte, vamos lá, o Jardiel vai jogar. Só que daí o Jardiel não renovou seu contrato, os pedidos, né, do empresário dele não ajudaram. E aí o Grêmio, né... Sabe o que foi ruim pro Jardiel nisso tudo, além da perda de tempo? Foi que o Grêmio usou para ele uma ideia, uma estratégia. Qual a estratégia? Cara, tu vai ganhar um aumento, X, e progressivamente com as tuas oportunidades tu vai melhorando. O que o Jardiel tinha a seu favor? Ninguém joga, ninguém ganha oportunidade, a coisa não vai andar, nunca meu salário vai aumentar. Só que aí foi ruim para ele uma coisa. O parceiro dele da Copa São Paulo de Futebol Júnior ganhou minutos e explodiu. O Gustavo Nunes, para quem não sabe, já está progredindo naquilo que o Grêmio propôs para ele no salário. O salário aumenta, a carreira está melhorando, as coisas já estão acontecendo. Então, para o Jardiel, o exemplo do lado foi o pior. Perfeito. Foi óbvio que para o Grêmio foi maravilhoso, mas é que para o Jardiel foi ruim, entende? Cara, o Gustavo Nunes, o que ele já fez, que é muito pouco, ou quase nada, já é muito. Ele já garantiu o futuro dele. Eu tô sendo fazendo uma figura superlativa. Perfeito. Tá? Hiperbólico. Mas ele apareceu porque o nome dele já é conhecido. Sim, o cara jogou um Grenal. O nome dele já é conhecido. Por quê? Porque ele fez uma aposta do quê? Nele. Mas é que assim, é só importante dizer o seguinte, tá? Eu não tô culpando o Jardiel, o menino. Ele não tem culpa disso. É quem gerencia a carreira dele que tem culpa. Obviamente que ele não gerencia, que quem gerencia a carreira dele não está sozinho. Ele ouve as pessoas ao lado, certamente familiares, o próprio jogador um pouco, aquela coisa toda. Mesmo que seja um menino, ele tem que, né, fazer parte do processo.
Mas quem gerencia a carreira dele foi lá e fez um pedido muito elevado. Na verdade é um grande contexto, claro, né? O jogador, ele pode ter a culpa com peso 1. Isso, mas né? também tem. Mas ele tem. O grande responsável é o empresário e as pessoas que estão à volta. E aí, eu ontem mesmo estava falando sobre isso no Voz do Gigante, né? Eu acho que esse é um debate muito maior do que simplesmente o Jardiel ou não, porque só mostra o que hoje tem gurizinho aí que está saindo da base, não só do Inter, mas do Grêmio, de qualquer clube do Brasil, e achando que é o Pelé, né? E aí, talvez por isso, até mesmo se entenda por que a geração do Brasil é tão fraca, né? Em termos de craques, em termos de novos jogadores. É um amplo debate, né? Exatamente. Que não se esgota aqui sobre formação. Diria um amigo né? meu Como é que dá esses jogadores hoje chegam no profissional, senhor Diogo Rossi? Diria um amigo meu que isso dá um seminário. Um seminário. Não, porque sem nenhuma dúvida, dá um seminário. E esse seminário, tu vê, hoje tem jogador aí que não fez nada pelo futebol ganhando 150, 200 mil por mês. Mas aqui não temos tempo para seminário, aqui a gente tem que fazer um intervalo comercial, aqui a gente tem que ter Lucas Dias brilhando no YouTube. A partir de agora a gente volta em seguida. Não estava esperto que já vinha o break, mas vamos lá. Vamos lá para mais um intervalo aqui no Donos da Bola. Vai mandando tua mensagem aí no chat da live, manda teu palpite para hoje, 2 jogos. Quanto tempo a gente tem hoje, Pedro? Algum momento a gente vai... Quando encerrar, a gente vai estar esperto quando que terminou o break. Mas vamos lá. Ó, o Mirukawa já tá... 1h45, beleza. Dá pra fazer muita coisa em 1 minuto e 45, tá louco. Precisou de menos de 1h45, Pedro? Pra quem não sabe, Pedro Oliveira que é pai agora, então... Pra quem não tá sabendo aí, tá sabendo agora. 1 minuto e 45. Pô, só não foi mais rápido que o gol do City contra o Fluminense. Mas vamos lá. Vinícius Nunes, Lucas Dias é nosso. Cara, eu sou da galera, eu sou de quem quiser. Tá tudo certo. O Laporte mandou, o Grêmio machuca. Beleza. Tu acha que o Grêmio machuca, Chiclé? Demais, Colorado. Demais? Entendi, beleza. Quem mandou aqui, ó, o Flávio Silva já mandou, é inveja de tri rebaixado? Ué. Um abraço pro Eduardo Dias, Maurício Silveira. Maurício Silveira falou que o Asa vai te pegar. Tem que cuidar disso aí, por isso que a gente usa Rexona. Eu tenho usado um Rexona Tribom, que é o amarelinho. Um abraço pro pessoal do Rexona já, tô fazendo um merchan aqui, pessoal. Quem mandou aqui, ó, Antônio Marcos, acabou a crise, hoje o Grêmio faz volta olímpica. Deu? Tá bom, tchau. Lucas Dias, qual é a tua informação, meu caro Lucas Dias, por gentileza? Pra gente falar, Gamba, sobre 3 jogadores que não estão na lista de relacionados do Internacional pro jogo de hoje pela Copa do Brasil, e é um movimento do Internacional que já indica que esses atletas, de fato, até o próximo dia 7, até a próxima semana, devem deixar o clube. Se trata do volante Gabriel, do volante uruguaio Carlos de Pena e do atacante Luiz Adriano. Os 3 jogadores, caso entrassem em campo hoje pela Copa do Brasil contra o Asa lá em Arapiraca, ficariam indisponíveis para qualquer outro clube brasileiro que quisesse utilizar esses 3 jogadores em uma eventual Copa do Brasil. Então, para não travar qualquer tipo de negociação para o mercado nacional, o Inter preferiu deixar esses 3 atletas em Porto Alegre e vai tentando viabilizar suas saídas até o próximo dia 7. Bom, Alexandre Ernest, sobre essas saídas, qual é a atualização? O que a gente pode acrescentar com relação àquilo que o Lucas Dias colocou há pouco aqui pra gente? De todos os que não estão lá, né, que de repente o torcedor pode acreditar que vai permanecer no Beira-Rio, é o de Pena. Ainda que tenha, né, tido o interesse do Vasco, o interesse do Corinthians e tal, mas o de Pena é um dos jogadores, esses que não foram para Arapiraca, que ainda tem uma certa moral no grupo, né? O Luiz Adriano está acabando o contrato dele. E até é meio natural que já ficasse aqui por conta da Copa do Brasil. Mas ainda tem o Gabriel, que hoje pela manhã, inclusive, postou um stories no seu Instagram, né? Que estava treinando no CT do Parque Gigante. E ainda tem mais um nome, Gabriel Barros, né? Que também é outro que foi alijado da lista junto aí da delegação que viajou lá para o Nordeste. Muito bem, vamos lá. Destaque final, direto do Fumeirão, lá em Arapiraca. O teu destaque final por aí, meu caro Lucas Colar.
Acho que o destaque vai muito em cima do que vocês estão dizendo aí também, tá? O Inter deve fazer muitas movimentações de chegadas e saídas até o próximo dia 7, quase caiu o tripé aqui. Mas, né, realmente esses jogadores fora dos planos, né, o Luiz Adriano de Pena e Gabriel em especial, Gabriel Barros também. Então o Inter estuda, né, o que fazer com esses atletas, porque precisa liberar um pouco da folha salarial também para novos investimentos. Aliás, a expectativa também nessa semana é pela chegada de Rafael Borré. Então o Inter planeja chegar até o fim da semana com o colombiano já aqui em Porto Alegre. Muito bem, muito obrigado, Lucas Colar, parabéns pelo trabalho, boa jornada hoje à noite no jogo do Internacional contra o Asa lá em Arapiraca. Em seguida a gente vai colocar no ar aqui para vocês também o resultado final da enquete de hoje, que fala justamente sobre os 2 jogos da noite. O jogo do Grêmio contra o São Luís, valendo a Recopa Gaúcha, e o jogo do Internacional contra o Asa lá em Arapiraca. Lembrando, 7h30, jogo do Grêmio contra o São Luís, 8 da noite, o jogo do Internacional lá no Fumeirão contra o Asa de Arapiraca. E uma informação de última hora. O técnico Renato Portaluppi acabou de postar nas suas redes sociais um vídeo falando sobre o jogo de hoje contra o São Luís, os treinamentos do Grêmio em Porto Alegre e, afinal de contas, né, por que ele, Renato, não viajou para o interior do estado. A gente coloca aqui na tela para vocês agora a manifestação de Renato Portaluppi. Alô, galera tricolor, bom dia. Hoje de manhã um treino forte aqui no CT do Grêmio, preparando a equipe para o final de semana, para mais uma rodada. E hoje à noite o time já tem uma oportunidade de levantar uma taça. A gente sabe que o jogo é difícil, é complicado, mas já temos uma oportunidade de disputarmos a Recopa e conquistarmos esse título aí. Trabalhamos para isso. Farei o jogo pela televisão, ajudando meus companheiros, ajudando minha comissão técnica através do celular. Então, boa sorte para a gente hoje e vamos ver se a gente consegue já levantar a primeira taça do ano. Tá bom? Um grande abraço. Muito bem, tá aí o recado, Diogo Rossi, do Renato, falando sobre o jogo da noite. Não teve exatamente uma explicação do porquê que ele não foi, né? Ele ficou treinando o time em Porto Alegre. Eu acho que ficou claro, né? Ficou para treinar o time. Treinar o time. E disse, né, vai ajudar da televisão pelo telefone. Foi o que ele ponderou ali, que é uma coisa que já fez outras vezes, né? O Renato. Mas é uma manifestação oficial do treinador. Acho que a gente tinha que ouvir pelo menos alguma vez uma manifestação dele antes do jogo. Ele fez nas suas redes sociais. Cara, gerou um debate muito grande nas redes sociais ontem, essa não ida do treinador, né, do Renato especial, para esse jogo. Eu mantenho a minha posição de ontem, não vou mudar, tá? Acho que não faria sentido mesmo ele ir, até pelos jogadores que foram, né, sem menosprezar, obviamente, os atletas que foram, mas pela ideia que o Grêmio transformou esse jogo. Vamos esperar, e aí eu vou cobrar o resultado, obviamente, desses treinamentos que ele ficou aqui fazendo, né, porque o Grêmio tem bastante coisa para melhorar. Sem dúvida. Muito obrigado à nossa produção, toda a nossa equipe técnica. A gente conseguiu colocar no ar aqui dentro do programa a manifestação do Renato. Há pouco o Renato postou lá nos seus stories, nas suas redes sociais. Bora lá, gente. Tem muito debate ainda sobre a não ida do Renato. Resultado final da nossa enquete hoje. Qual foi a escolha de vocês sobre o jogo mais complicado, né? Quem corre mais perigo de ser derrotado nesta noite? Grêmio contra o São Luís, 61%. Inter contra o Asa de Arapiraca, 39%. Muito obrigado pela participação de todos vocês que participaram lá no YouTube. Programa na Rádio Bandeirantes vai ficando por aqui. Luiz Henrique Benfica vem aí para comandar o apito final. Bom programa para todo mundo. Abraço, Rico. E aqui na tela da Band, ele já está entre nós, senhor Alexandre Mota, para comandar o Boa Tarde RS. Bora, Motinha, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, professor Gamba. Boa tarde aos demais integrantes dos Donos da Bola. Deste aula para o meu filho hoje. Isso. Grande Gustavo, querido, conheci o Gustavo hoje. Se comportou? Bem. Deu maçã pro teacher? Não, ainda não. Vamos conhecendo o teacher primeiro, né? Eu sou da época que a gente, né, quando queria meio ponto, a gente dava uma maçãzinha... Né? No máximo uma maçã, né? Mas ele foi bem na aula. Sempre, querido. Qual é a disciplina que você dá na PUC? Jornalismo esportivo hoje. Bom, não preciso nem explicar por que ele dá aula de jornalismo esportivo, né? Querido, é um Gustavo estava lá. mestre, é um doutor no assunto. E tem mais filhos de profissionais da imprensa na classe dele, se eu não me engano, né? Não sei, mas tem bastante lá. Eu acho que o filho do César. É? Eu acho que está também na mesma turma dele. Então, assim, é a nova geração do jornalismo que está chegando aí. E eu desejo toda a sorte do mundo e muito obrigado por você seguir esta missão. Ser professor não é apenas uma profissão, é uma missão de vida. É verdade. E eu sou um eterno apaixonado por todos os professores e professoras, seja de que disciplina for, de que nível, né, fundamental, nível médio, nível superior. Eu tenho um respeito gigantesco
por todos os professores. Alexandre Ernest, está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vai ficar melhor com o presentinho que ele ganhou do Ribeiro. Ah, ganhou um presente do Ribeiro? Ganhou. Um estimulante. Ganhou um estimulante. Eita, nós segura, hein? Vai brilhar. Mora em casa ou apartamento? Apartamento. Eita, o negócio vai tremer, hein? Né? As estruturas vão tremer. Diogão, tá bem? Tudo bem, graças a Tudo Deus. jóia. Lucas tá lá em Arapiraca. Tá lá em Arapiraca. Pertinho, dá o quê? 2 horinhas de ônibus no máximo, né? Deu, 2 horas Quanto de foi? carro, né? De Maceió. De Maceió dá mais ou menos isso, Até né? Arapiraca dá umas 2 horinhas de 2 carro. horinhas. De Maceió. E meu querido, esta barba erótica, Ô, Botinha, este ser iluminado, pois não. Já que tu falou aqui, tem uma coisa que eu falo quando eu, com muita honra, tenho a oportunidade de estar aí substituindo, né? Embora não seja a mesma coisa e eu não tenho essa pretensão, tá? Quando você fala dos professores, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho assim uma urticária nesse assunto, porque eu não consigo admitir como um país como o Brasil, que ele não deixa de ser emergente nunca, né? Vocês viram que o Brasil sempre é o país do futuro, né? Sempre. Como é que a nossa sociedade permite que uma profissão, que ela é o começo de tudo para todos. Me fala qualquer profissão aí, meu caro Gama. Me fala qualquer uma. Qualquer uma. Sabe com quem que essa pessoa iniciou? Professor. Com o professor. É isso. O jogador de futebol, sabe como é que ele iniciou? Com o professor de educação física. Tá, sabe? Eu não consigo acreditar como é que um país que quer crescer não quer que crescer culturalmente. Sabe? Porque a escola, o professor, ele torna o homem não só culto, ele torna um cidadão. Né? É verdade. Porque muitos valores que ele infelizmente não aprende dentro de casa, ele acaba aprendendo no colégio, na escola, né? Com os professores, de viver em sociedade, com os seus companheiros Tem toda de a razão. escola. Sabe? Então, é mais do que uma missão, isso é um dogma, é um karma. Sabe? E eu lamento, tá? Que os professores tenham que mendigar por melhores salários e melhor estrutura. Bem é uma colocado. vergonha isso que acontece, sabe? Me dá urticária, me dá urticária, eu realmente... Não, e Ribeiro, só se muda, eu acredito, só num tipo de revolução. A revolução a partir da educação, como aconteceu na Coreia do Sul e com outros países aí que estão lá no topo, né? E o professor, ele é desvalorizado pelo poder público, achincalhado por uma geração que não respeita nem pai nem mãe, muito menos professor. Professor hoje, se ele levantar a voz em sala de aula, ele pode ser punido com demissão ou processado por mãe e pelo papi, que acredita que o filho é um anjo de candura. Então, assim, inclusive no programa de hoje, no Boa Tarde Rio Grande, nós vamos falar das péssimas condições das escolas públicas estaduais. Porque o CEPER Sindicato fez um levantamento, a Comissão de Educação também da Assembleia Legislativa fez um outro trabalho, e é impressionante como a nossa educação, cada ano que passa, ela vem piorando. Lembrando que nós vivemos numa capital em que o ensino público foi referência, foi modelo nas décadas de 80 e 90. Bem né? observado. Não podemos esquecer disso. Sem também, dúvida né? alguma. Mota, a gente já está no teu horário aqui, com a tua permissão. Deixa eu mandar um abraço aqui para telespectadores nossos, né, que ontem me encontraram. O Paulo Renato Santiago, o Marquinho e o Mineiro, que durante 2 décadas brilharam lá no nosso querido Araribóia. Então são nossos telespectadores aqui. Abraço forte. Jogaram aí, lá no Araribóia. Um abração para eles. Obrigado pelo beijo carinho. para a família, tá? Pessoal, no mais, tudo bem. Beijo para vocês. Hoje da Grêmio, da Inter, da dupla Grenal, e vai ser um massacre no bom sentido dentro de campo, né? Com a bola rolando lá contra o time alagoano. Sem dúvida nenhuma, o Internacional vai atropelar. Tá certo? Sem promessa hoje. Não, eu tô pensando, eu quero ousar mais. Já mostrei a cueca na segunda-feira. Da próxima vez sem camisa, talvez, com uma camiseta cavada, uma camiseta tipo SOS Malibu. Meu Senhor. Não sei. Meu Senhor. Tô pensando. Cristo. Tá? Ó, sem camisa, só de gravata. Bom programa. Coraçãozinho pra você.